Eu acho que mais importante, ou antes de falar como profetizar, que é a nossa aula aqui essa noite, nós vamos trabalhar isso, como que nós vamos profetizar, quais são os passos que nós precisamos dar para profetizar. Eu acho que importante primeiro é entender o porquê profetizar, porque nós devemos profetizar. Entenda que a profecia, ela não tem a ver com querer ou não, tá? Ela tem a ver com dever. Nós devemos profetizar, não é uma opção para a gente, tá? É interessante, o Dudu trabalhou um pouquinho disso aqui, que quando Paulo estabelece lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, eu queria que os irmãos abrissem novamente, 1 aos Coríntios, capítulo 12, no finalzinho do verso, do capítulo, ele vai dizer assim, a partir do verso 28, na igreja Deus designou alguns, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos realizam milagres, todos têm dons de curar, falam todos línguas, todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele não está dizendo que o amor, né, na sua Bíblia, se você for olhar, na maioria das Bíblias, vai vir assim, o capítulo 13, né? O título como, o amor é o dom supremo. Quantas Bíblias tem assim? O amor é o dom maior, o amor é o dom supremo. Geralmente a gente vai ver isso. Só que Paulo, ele não fala a hora nenhuma que o amor é um dom. Ele não fala, ele não usa esse termo para falar do amor. Ele está falando no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais. No final do capítulo 12, como nós lemos, ele vai dizer, olha, busquem com zelo os melhores dons, e eu vou mostrar um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente para quê? Para se buscar os dons. Não é que o amor é maior do que os dons, e tá? O amor é o caminho e é a finalidade de tudo, mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Agora, esqueçam os dons e fluam no amor. Não é isso. É que o amor é o melhor caminho para buscarmos os dons espirituais. A gente leu aqui, o Dudu ele estava lendo, que o Espírito Santo, né, no iniciozinho do capítulo, Paulo vai falar disso, que o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais como ele quer. Então, se ele distribui como ele quer, por que eu preciso orar para ter? E eu preciso buscar um dom específico, porque Paulo vai dizer, buscai com zelo os melhores dons. Então, se tem dom que é melhor do que o outro, logo, são esses dons que são melhores, que todos devem buscar, como é que fica o restante? E os outros dons? Então, o que Paulo estava querendo dizer com buscai com zelo os melhores dons? Paulo vai ensinar, no capítulo 13. Ele vai dizer o caminho pelo qual nós buscamos com zelo os melhores dons. Então vamos lá no capítulo 13. Ele vai trazer esse texto incrível que se tornou em poema na boca do Renato Russo. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um prato que retine. Ou seja, eu ia fazer barulho, mas não ia dar em nada.
E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover as montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso teria benefício. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais será vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança, porque agora vemos que como por um espelho obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior deles. Aqui Paulo está estabelecendo um caminho pelo qual nós buscamos dons espirituais, porque nós podemos ter os dons espirituais por outros caminhos. Essa que é a questão. Esse não é o único caminho. O caminho do amor não é o único caminho para nós acessarmos dons espirituais. Eu estava conversando ali com o Dudu ali atrás nesse instante, e ele falando de uma mulher, né, que acessou a vida dele, né, e conseguiu levar para ele palavra de conhecimento e tal, e ela era uma mulher esotérica. E acontece de fato, a gente pode acessar os dons espirituais por caminhos diversos, tá? Por caminhos diversos. A questão é, nós não faremos, porque o único caminho pelo qual nós buscaremos dons espirituais é o caminho do amor. Eu estava estudando quando a gente estuda sobre dons espirituais e tal, e você começa a ver de fato várias pessoas que conseguem profetizar e tudo mais, sem ser por meio do Espírito de Deus. Quando a gente estabelece e de fato existem princípios pelo qual, se nós nos movermos nesses princípios, as coisas vão acontecer. Independente se você é crente, se você não é crente, se você crê em Jesus, se você não crê em Jesus, você pode se mover plenamente nesses dons, tá? Porque esses dons, Paulo, quando ele vai falar no capítulo 12, ele não vai dizer com respeito aos dons espirituais. Isso, a maioria das nossas Bíblias vai trazer assim, com respeito aos dons espirituais, tal, e começa então a desenvolver o que Paulo desenvolve no capítulo 12. Mas ali, Paulo não utiliza a palavra dons. Ele não fala com respeito aos dons espirituais. Ele fala com respeito ao espiritual, com respeito ao mundo espiritual. Essa é a forma como o mundo espiritual se movimenta. E o mundo espiritual, qualquer um, seja ele o que for, pode acessá-lo, porque todos têm espírito. Todos têm espírito. Todo ser humano tem espírito, que não é espírito maligno, que não é espírito de Deus, é o espírito do homem. Todo ser humano tem um espírito próprio, e o espírito humano consegue, por meio de princípios, acessar o mundo espiritual. Por isso que a gente vê tanta gente se movendo em palavra de conhecimento no espiritismo, por exemplo,
em qualquer religião que for, mas a gente vê essas coisas que Paulo está dizendo aqui, muitas dessas mesmas coisas acontecendo em outros lugares, porque isso é o mundo espiritual, isso está disponível no mundo espiritual para todos. A questão é, nós não andamos por meio de princípios, nós andamos por meio de um relacionamento. A nossa vida não é estabelecida por princípios, ela é estabelecida por meio de um relacionamento. Jesus, ele falou: eu faço tudo que eu vejo meu Pai fazendo, eu faço tudo aquilo que eu ouço meu Pai dizer. Então é a dependência do relacionamento com Deus de se mover conforme Deus está se movendo. Porque a Bíblia diz que naquele dia virão pessoas até Jesus e vão dizer assim: Jesus, em seu nome nós curamos enfermos, em seu nome nós ressuscitamos os mortos, em seu nome nós expulsamos demônios. Olha isso, cara. Uma pessoa pode expulsar demônio sem ser crente. Por isso que a gente vê tantos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores expulsando demônios, mas são falsos, estão expulsando por causa de princípios. E ele fala assim: em seu nome a gente fez tudo isso, em seu nome nós profetizamos. E sabe o que é que Jesus vai falar? Para trás de mim, eu não conheço vocês, vocês vão ser lançados no fogo eterno, porque eu não conheço vocês. A questão de acessar o mundo espiritual, de acessar as coisas espirituais, não tem a ver com os princípios pelo qual nos movemos, mas o relacionamento com nosso Deus. É olhar para Ele, é conhecer o coração dEle, é se mover conforme Ele se move. E por isso nós precisamos profetizar, não é uma coisa que é uma opção, até porque quando nós pensamos em dons espirituais, nós podemos pensar dessa maneira: tal pessoa tem tal dom, tal pessoa tem outro dom, tal pessoa profetiza apenas, ele não cura ninguém. Já outro cura, mas não profetiza. Não é verdade que a gente pode pensar assim? Já outro tem palavra de conhecimento, mas ele não tem operação de milagres. E não é bem isso que o texto está falando. Por quê? Porque os dons são dons do Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu parto desse princípio, que todos nós temos o Espírito. Todos estão aqui e nasceram de novo, amém? Então, se todos estão aqui, nasceram de novo, todos têm o Espírito Santo dentro de si. E uma vez que temos o Espírito Santo em nós, nós podemos acessar qualquer dom espiritual, porque os dons são do Espírito e não nosso. Entende? Então nós podemos acessar qualquer dom espiritual. Logicamente, a gente vai ver uma maior fluência de algumas pessoas em algum dom específico. Então a pessoa vai ter uma fluência muito maior naquele dom. Ela se sente chamada para fluir mais naquilo, e ela vai fluir mais naquilo, mas não significa que ela vai deixar de fluir nas outras coisas. Porque qual o melhor dom para nós buscarmos? E se todos nós fôssemos buscar o melhor dom, como que ficariam os outros? Se o melhor dom já fosse algo que fosse estabelecido. O melhor dom está no caminho do amor. Por quê? O amor, ele não busca o seu próprio interesse. Não tem a ver com aquilo que eu quero. Eu acho da hora profetizar, eu acho da hora palavra de conhecimento, falar da vida dos outros, eu acho massa, então eu vou querer isso. Não, cara, não tem a ver com isso. Tem a ver com qual dom que precisa se manifestar no ambiente. Em um ambiente
em que existem muitos enfermos, qual é o melhor dom para se buscar? O dom de cura. O dom de profecia não teria tanta validade para um ambiente que haveriam muitos enfermos. Agora, em um ambiente em que quase não existem enfermos, mas existem muitas pessoas presas no seu passado, qual o melhor dom a se buscar? Profecia, que acessa aquilo que ela vai ser, que acessa aquilo que ela é em Deus, não a maneira como a pessoa está. Então nós buscamos a profecia. Então o melhor dom tem a ver com a necessidade do outro. E nós podemos buscar os melhores dons imediatamente, tipo, se a gente tem uma fluência muito maior em palavra de conhecimento, em cura, por exemplo, em cura, mas a gente vai em um lugar e as pessoas, vamos supor, alguém não tem uma perna. Quem não tem uma perna não precisa ser curado da perna, porque ele não tem perna. Quem não tem uma perna precisa ter uma perna primeiro. Então qual é o dom que nós acessamos para trazer uma perna para aquela pessoa? Dom de operação de milagres, tá? Isso é operação de milagres. Então nós precisamos sentir a dor do outro. Nós precisamos sentir a necessidade do outro. E uma vez que nós sentimos a necessidade do outro, nós buscamos: Senhor, me dá para eu servir o meu irmão. E por isso o Espírito Santo distribui a cada um conforme Ele quer. Esse é o caminho mais seguro para saber o que o Espírito quer. Porque nós conquistamos não é o melhor termo, porque dons espirituais nós não conquistamos, mas nós recebemos porque buscamos. A gente não vai receber se nós não buscarmos. Recebemos porque buscamos. Mas qual o caminho para buscar aquilo que Deus quer? Porque Ele vai me dar aquilo que Ele quer. O caminho para buscar aquilo que Deus quer é o caminho do amor. Esse é o caminho mais excelente para se buscar os dons espirituais. Estão comigo?